Muito boa tarde. Hoje nós vamos fazer a nossa live de aquecimento para a semana da orientação profissional e vamos conversar hoje com a Lorena, que a Lorena é uma psicóloga, orientadora profissional de carreira e vai falar um pouquinho com a gente sobre o seu trabalho na orientação, sobre como é que ela faz o seu processo, como é que ela tem atuado nesse mercado da orientação profissional. Só vamos esperar ela aparecer aqui e aí a gente já começa, tá bom? Se vocês tiverem algumas perguntas para nos fazer, pode mandar aqui nos comentários pra gente, que a gente vai respondendo aí para vocês, tá bom? Já gostaria de pedir para vocês que estão por aqui, para que enviasse essa live para outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai ser muito interessante essa discussão, esse bate-papo, porque a Lorena tem uma grande história aí com a orientação profissional e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para vocês, tá bom? Muito obrigado de coração pela presença de vocês. Vamos nessa, só vamos esperar a nossa convidada super especial aparecer aqui, que aí a gente já começa. Inclusive ela já está por aqui. Vamos lá, se vocês tiverem alguma... E aí, Lorena, tudo bem? Quem tiver questões para Oi, nos Vinícius, fazer, boa tarde. pode mandar aí que a Lorena vai responder tudo para vocês hoje. Hoje é dia de Isso aí. respostas. E aí, Lorena, tudo bem? Tudo bem, com muito frio. Muito frio. Toda Por vez que a aí gente se também? fala tá frio, né? E aqui na minha cidade Verdade. aqui na minha cidade é quente pra caramba e hoje resolveu fazer frio. Hoje aqui tava 5 graus. Eu nunca não é normal 5 graus aqui, mas eu gosto do Aqui friozinho. também não. Pois é. E aí, como é que você tá? Eu tô vendo aí que você tá na sua empresa, que bonita a logo aí atrás. Então, ó, e hoje ficou pronta a caneca, eu tô me achando, Você ó. tá chique, hein? Que legal, muito bem. Vamos nessa. Bom, fala um pouquinho sobre você para as pessoas, para eles te conhecerem. Quem é a Lorena, de onde você veio, o que você faz. Tá bom. Primeiro agradeço, Vinícius, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você. O Vinícius me ajudou no início até começar a fazer lives, né? Acho que a segunda live que eu fiz foi com ele e daí pra frente se tornou um processo mais natural. Que bom. Quem não me conhece ainda, eu sou psicóloga. Desde o início da minha formação profissional, eu atuei em RH, fazendo processos seletivos, desenvolvendo líderes, cuidando de pessoas. E estava tudo bem até então, só que tinha um desejo grande dentro assim do meu coração de poder trabalhar com orientação profissional de carreira. E em determinado momento eu vi que era hora, né, que não dava mais para esperar e não precisava mais esperar. Às vezes a gente fica esperando algo acontecer para a gente de fato começar a fazer o que a gente deseja, e aí passa um ano, 5, 10, 20 anos, quando vê a vida já passou e você não conseguiu fazer aquilo que era o seu objetivo. Né? E eu não queria que isso acontecesse. Eu queria de fato poder realizar aquilo que eu tinha por objetivo. Então foi aí que eu comecei a atuar com orientação profissional e também continuei em RH, porém no formato de consultoria, que é o que eu faço hoje, né? Eu presto consultoria organizacional para as empresas e trabalho com orientação profissional de carreira. Hoje são essas as minhas duas áreas de atuação, que estão totalmente interligadas. Muito bem, muito bem. E você começou primeiro fazendo o seu serviço de recrutamento, seleção, e você já começou direto com a sua empresa ou você trabalhou dentro de uma empresa? Eu comecei trabalhando em empresas. Assim que eu me formei, eu já estava trabalhando. Fazia um estágio voluntário na época em Uhum. um hospital aqui da minha cidade. E fazia esse estágio e sabia que ali era a minha chance de conseguir um emprego. Todo recém-formado morre de medo de ficar desempregado, não trabalhar na área. E eu falei, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Vou fazer de tudo para que esse estágio meu seja muito bom e eu possa continuar aqui. E para minha sorte foi isso que aconteceu. Além,
eu não só fui contratada, mas fui contratada para coordenar aquela equipe. Então, um grande desafio aí dos recém-formados, né? Trabalhar numa área diferente, ainda como coordenador, assumindo funções que eu nunca tinha executado na vida. Sim. E até hoje, sabe, Vinícius, que isso serve de exemplo para muito cliente meu, que às vezes fica receoso, será que eu vou? Será que eu consigo? Será que é para mim? As pessoas às vezes ficam inseguras, né, quanto ao futuro profissional. E esse exemplo meu às vezes ajuda. Sim. Então eu trabalhei por 3 anos dentro de empresa e depois eu decidi ter minha própria consultoria. E é assim que eu decidi ter minha própria consultoria, eu comecei com orientação profissional. Foi em que ano, mais ou menos? Foi no início de 2020. Foi assim que, logo depois que eu comecei, iniciou a pandemia. Foi quando a gente começou a conversar na mentoria Sim, e tal, e aí você começou de fato a trabalhar com orientação. exato. Isso Muito bem, mesmo. muito bem. E como é que você tem trabalhado hoje com orientação? É online? Você faz presencial? Como é que tem sido o seu tipo de trabalho? Olha, eu vou dizer que eu sou uma das pessoas que ama trabalhar em casa, viu? Eu amo home office e estou decidida a não abrir mão dele, mesmo depois que a pandemia passar. Então, eu até recebo algumas demandas para atendimento presencial, porém, eu não faço porque o atendimento online superou todas as minhas expectativas. É tão eficaz quanto o online, quanto o presencial, além de trazer possibilidade de atender pessoas de todas as regiões, né? Uhum. Ontem mesmo eu estava com uma pessoa do Nordeste, na outra semana do Mato Grosso. Então a gente tem possibilidade de estar atendendo o Brasil inteiro, até no exterior. Eu acho isso muito gratificante. Sim. E você faz um mestrado em orientação profissional e avaliação Sim, psicológica, né? Que foi na Universidade de São Francisco, lá com o Rodolfo, com a Ana Paula, com o pessoal que é o núcleo sim. da orientação. E lá vocês têm desenvolvido algum instrumento para trabalhar online ou ainda não? Você sabe de alguma informação privilegiada para a gente? Olha, eu vou descobrir essa semana que tem o Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica e um dos cursos é a adaptação de vários instrumentos para o formato Uhum, online. Então, eu vou conseguir trazer melhor esses detalhes. Mas é um grande centro de pesquisa, né? Que está uhum, sempre uhum. criando e desenvolvendo, adaptando instrumentos. Então, com certeza, vai ter sim mais instrumentos para que nós possamos utilizar, que podem ser aplicados, né, de forma online. Sim. E até agora você tem feito como, assim, com os instrumentos? Aqueles que têm permissão, Vinícius, para aplicar online, eu aplico. Uhum. Existem alguns instrumentos, né, que têm essa permissão. Você pode citar algum? Porém, eu precisei Hum. adaptar, perdão, Pode continuar, pode continuar. tá? Porém, eu precisei adaptar, assim, a minha realidade, né? Como é online, enfim, a gente precisa, por exemplo, não tem como mais o orientando fazer um desenho, por exemplo, faz algo, né? Por exemplo, O autorretrato. isso, o Uhum. autorretrato, era isso que eu queria falar. O autorretrato, como que faz, né? Como que a gente trabalha desenho, assim? Então a gente tem que adaptar, a gente tem que pensar em novas estratégias. No mestrado, eu conheci uma ferramenta que é muito útil, porque ela tem alguns aspectos que são mais projetivos. E dificilmente um teste projetivo vai poder ser aplicado de forma online. Então, tenho minha história de carreira, Uhum. que permite você fazer de forma online, capta algumas questões que são inconscientes, que, nossa, traz tanto resultado no modo online, e que foi algo que eu consegui, né, adaptar e traz muito resultado. Então, quem não conhece ainda, Eu acho pode que pesquisar eu acho que fica pelo aí. Savicas Minha História de Uhum. Carreira. Eu acho que fica uma dica importantíssima, né, desse nossa primeira parte, que é essa técnica, minha história de carreira. Ela tem
em português de Portugal, em português brasileiro e tem também em inglês para quem preferir. É só entrar lá no site do Savicas ou digitar no Google Minha História de Carreira que você encontra essa atividade. É uma atividade que ela tem todo aquele caminho que a gente trabalha em orientação profissional, de autoconhecimento, informações profissionais, até chegar na tomada de decisão. Só que ela vai trabalhar com a história da carreira da pessoa, tentando entender o passado, o presente e tentando projetar esse futuro profissional. E aí, Isso. ela tem aquela questão de ajudar a pessoa a entender as personalidades profissionais, né? A partir da Exato. teoria do John Holland. Então, é uma técnica que, apesar de ser bastante subjetiva, ela tem um final objetivo. Ela tem um Uhum. final que é um final claro do que o orientando tem que fazer a hora que você chega lá no desfecho da Isso. técnica, né? Nossa, é fantástica. Primeira vez no mestrado que me apresentaram essa técnica, Vinícius, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Eu quero aprender tudo. E li tudo, descobri tudo, fiz resumo, esboço de tudo, já comecei a aplicar. Nunca mais parei, nunca Sim. mais. E eu achava que não daria certo, por exemplo, para adolescentes, que fosse algo muito subjetivo, né? Mas sabe que até mesmo os adolescentes têm sido beneficiados, principalmente se são adolescentes que têm capacidade de fazer conexão, porque é uma técnica que exige essa capacidade de conexão, a gente conecta o tempo todo o passado, com o presente, com o futuro. Sim. Ela tem essa linha do tempo, né? De tentar ligar Isso. o passado, principalmente ali trazendo os heróis da infância, por exemplo, os heróis atuais, com a ideia das minhas habilidades, das minhas competências, com o que eu posso aplicar na minha vida profissional, na minha escolha profissional. É muito legal. Se você não conhece, você que está assistindo aqui a gente, vale muito a pena você tomar contato com essa técnica, porque ela é muito interessante. Para quem não anotou, chama Minha História de Carreira e ela foi feita pelo Savicas, um cara muito interessante para a gente estudar. E que disponibiliza tudo gratuitamente, né, Vinícius? Tudo. Ele Todas coloca as obras dele. tudo de graça para a gente. Ele tem um site maravilhoso que ajuda bastante a gente, né? Muito bem. O que você acha hoje em dia do mercado da orientação profissional? O que você tem visto em relação ao nosso mercado? Você tá, Para quem deseja atuar nessa área, é, olha, vale a pena, não vale? é um mercado promissor, vale muito a pena, porque existe muita demanda, existe demandas de diferentes ambientes e contextos. Porque desde um jovem que tem ali 16 anos até uma pessoa com 60 anos, por exemplo, Uhum, pode ser beneficiado com orientação de carreira, orientação profissional. E entende que a gente não faz uma escolha profissional só uma vez. Se você olhar a teoria desenvolvimentista, uhum, super, você não faz apenas uma escolha na sua vida. Não é só quando você tem 16 anos e vai escolher a sua formação. Nós fazemos escolhas ao longo de toda a nossa vida. Quando eu me formo, eu não preciso fazer uma escolha para ver qual área eu vou atuar, qual empresa eu quero atuar, que área eu gosto mais. Depois de alguns anos, parece que eu já não me identifico mais com aquela área e quero passar por uma transição de carreira. Aí depois eu vou crescendo, amadurecendo, desejo empreender. Depois eu vou aposentar e já não sei mais o que fazer. Quero buscar uma nova ocupação para fazer sentido realmente com a minha atual realidade. Então nós fazemos escolhas ao longo de toda a nossa história de vida e a orientação de carreira e a orientação profissional cabe em toda essa história. Então existe sim mercado, existe demanda, inclusive a orientação profissional de carreira hoje é a minha principal fonte de renda e é onde eu mais atuo, porque existe demanda. sim, exatamente. Um medo das pessoas é de ficar preso só ali no adolescente, né? Trabalhar só com o jovem ali de 15, 16, 17 anos de idade, e não é isso, né? O nosso trabalho ele é muito amplo. Como você disse, o Super, ele já mostrou pra gente esse caminho de que a gente pode trabalhar desde criança até o final da vida de trabalho. Ontem mesmo eu discutia com uma aluna minha, que é a Raquel Moreira, uma aluna extremamente inteligente. A gente falava sobre abordagens, e aí eu defendendo a abordagem desenvolvimentista e ela falando um pouquinho sobre a sociocognitiva e a sociohistórica. E o legal da orientação profissional é que essas abordagens elas se conversam muito bem, elas se ajudam, elas ajudam a gente a compreender esse fenômeno da escolha profissional de uma maneira bastante interessante e bastante intrigante também, porque, como você disse,
a gente faz diversas escolhas ao longo da nossa vida de trabalho. Como diz o Rodolfo, né, o Rodolfo Biel, nós vivemos diversas transições de carreira. E essas diversas transições de carreira são campos para a gente atuar, para que a gente não fique ali preso naquela demanda única de atuação, que é a demanda de primeira escolha profissional. Inclusive tem lá a cartilha, né, de orientação profissional, para quem não conhece, depois eu mando lá no grupo da Semana da Orientação Profissional. Nessa cartilha fala todas as demandas que a gente pode atuar em orientação profissional, inclusive dando dicas do que a gente pode fazer em orientação profissional. Sabendo que a orientação profissional tem uma base. A base desse processo é aquilo que a gente aprende, né? De autoconhecimento, interesses profissionais, em busca de informações e até chegar na tomada de decisão. Pensando nessa estrutura do processo, né? Todo esse rodeio para chegar numa pergunta para você, como é que você estrutura o seu trabalho? Você tem uma estrutura base? Você tem alguns pilares específicos que você trabalha? Como é que você faz isso? Ou você parte de alguma teoria? Como é que você tem feito esse trabalho prático, de fato? Estou aqui rindo enquanto você pergunta, porque eu sigo sim uma estrutura, porque eu sou uma pessoa que tem necessidade de estrutura. Eu também. Se eu não tiver uma estrutura, se eu não tiver um passo para seguir, claro que eu não sou rígida, as pessoas elas evoluem de forma diferente, muitas vezes a gente tem que adaptar, mas eu acho que é por isso que eu gosto tanto da orientação profissional, que ela te permite uma estrutura de atuação, não é algo tão aberto assim quanto na clínica, mas é algo que te permite movimento, mas seguindo uma estrutura. Eu gosto bastante disso. Então, geralmente, Vinícius, quando você fala de estruturas, você fala também de quantidade de atendimentos? Tudo que você faz, assim, quando uma pessoa chegou e falou, olha, eu preciso de ajuda para tal coisa, como é que você faz? Primeira coisa que eu faço eu não começo direto atendendo a pessoa quando ela me procura. Eu sempre marco uma avaliação inicial. Nessa avaliação inicial, Vinícius, eu avalio a real necessidade da pessoa. Muitos procuram orientação profissional, mas precisam de psicoterapia. Tem outras demandas, não conseguiram entender assim, realmente qual é o objetivo delas. Algumas pessoas me procuram, por exemplo, dizendo assim, Lorena, eu quero sua ajuda profissional, a orientação profissional de carreira. E aí eu peço para a pessoa me explicar mais e ela fala assim, porque eu quero fazer tal coisa, mas eu acho que eu não sou capaz, que eu não consigo. E eu fico assim, será que é a mesma orientação profissional de carreira que você precisa? Porque o que está te paralisando é um sentimento de que você não consegue, uma sensação de incapacidade. Você pode trabalhar essas demandas e outras com um psicólogo clínico. Agora, se você não soubesse o que você quer, se você não tivesse ideia para onde ir, quais são suas opções, seus caminhos, aí sim, orientação profissional seria indicada. Então, primeira coisa, eu faço essa avaliação inicial. E qual que é, geralmente, assim, a palavra que as pessoas dizem que mostram que realmente elas precisam de mim? Elas dizem, Lorena, eu estou perdida. Perdida, é isso mesmo. É a palavra que elas mais dizem que representa que nosso trabalho enquanto orientador profissional de carreira pode ser útil. Eu estou perdido, não sei qual caminho seguir, não tenho ideia, não me conheço, não conheço as opções do mercado de trabalho, não sei para onde ir. Se eu tiver que escolher hoje, por exemplo, um vestibular, eu não tenho a mínima ideia. Geralmente é nessas condições que as pessoas mais me procuram. E aí sim, a partir do momento que eu identifico que a queixa da pessoa é compatível com o que eu atendo, aí eu faço a proposta de atendimento para essa pessoa. Vinícius, que geralmente são 5 atendimentos e ao final do 5º atendimento eu avalio a necessidade de nós realizarmos mais atendimentos. Porém, até então, na minha prática, 5 atendimentos têm sido suficientes com 90% das pessoas que eu atendo. Olha, que legal. E talvez o atendimento online tenha favorecido um pouco isso, essa redução assim, da quantidade de encontros, que eu ponho eles para fazer um monte de atividade fora do atendimento, né? Para a coisa render, assim, para a pessoa aplicar aquilo que a gente vem trabalhando enquanto ela está em casa. Então, os meus clientes sempre têm muitas coisas para fazer.
E aí, quando eles chegam, a gente vai conversar sobre como foi executar aquela atividade, né? Sobre as percepções, as descobertas, os entendimentos que ela teve, aquilo que fez sentido, aquilo que não fez. E ao longo do processo, Vinícius, eu não dou apenas uma devolutiva. A maioria dos profissionais dão uma devolutiva no final, né? Sim. Mas eu aprendi no meu mestrado, em disciplinas de devolutiva, que é muito mais interessante quando esse orientando ele tem várias devolutivas ao longo do processo. Tanto que quando chega no final, no quinto encontro, nenhum cliente meu tem dúvidas do que fazer. Ele não espera que eu diga, olha, é isso ou aquilo. Alguns acham que é isso que vai acontecer. Sim. Então, a gente vai falar, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Uhum. Ou então acham que a gente vai apontar, é isso que você tem que fazer. E nosso papel não é esse. A gente não indica, né? A gente não obriga ninguém a fazer nada. Nada disso. É um processo de autodescoberta. Quando chega no quinto encontro, já está claro para ele, porque ele teve devolutivas ao longo de todo o processo. Ele foi entendendo, ele foi se conhecendo, ele conversou com profissionais, ele teve contato com o mercado de trabalho e agora aquilo faz sentido para ele. Então, ele mesmo se dá a devolutiva, Vinícius. Exato. Duas coisas muito interessantes do seu formato de trabalho. O primeiro, existem formas de trabalho, diversas formas de trabalho de orientação profissional. A primeira e mais conhecida é aquela que trabalha com 12 sessões, às vezes 15 sessões. Eu tenho defendido a ideia de que menos é mais. Quando você consegue trabalhar com 6, com 4, com 5 sessões, é perfeito para a pessoa. Por quê? Porque você trabalha aquela questão pontual da escolha profissional, da transição de carreira, do desenvolvimento de carreira. E se tiver questões outras, ela trabalha na terapia ou em outros tipos de serviço. E a questão também das devolutivas. Inclusive, eu fiz uma live aí sozinho aqui no meu canal, aqui no Instagram, falando sobre devolutiva. Porque as pessoas elas guardam a devolutiva para a última sessão. Não é para fazer isso, porque a gente tem que dar suporte e dar a condição do orientando dele tomar decisões, dele fazer escolhas, e não simplesmente uma escolha. Então, eu dou devolutiva no processo de autoconhecimento, eu dou devolutiva no processo de informações, eu dou devolutiva na hora da tomada de decisão, eu dou devolutivas ao longo de todo o processo. Que eu acho que isso faz a pessoa se sentir mais autoeficaz, com mais capacidade de tomada de decisão. Eu acho que esse ponto é o ponto mais importante do processo, a devolutiva. Mas não é a devolutiva final. Porque a devolutiva final, ela deve ser só a questão da escolha. Bom, vou fazer a escolha tal. Mas essa escolha já veio sendo construída ao longo de todas as 5, 6 sessões que a gente veio fazendo ao longo de todo o processo. Então, eu acredito que, assim, você trouxe esses dois pontos importantes, que são o número de sessões que a gente tem que pensar. Será que vale a pena a gente levar com as pessoas longos processos, se elas não precisam, porque existem pessoas que precisam? E será que vale a pena guardar a devolutiva só para o final? Então fica esse questionamento aí para as pessoas. Acho que a nossa resposta está clara, né? Não vale a pena, na minha opinião, a gente estender um processo para que ele dure lá 15 sessões e não vale a pena a gente guardar a devolutiva só para o final, porque a gente acaba atrapalhando o processo de evolução do nosso orientando. Concorda? Totalmente, Vinícius. Tem uma pessoa que me procurou que inclusive disse, Lorena, fiz um processo de orientação profissional. Acho que deu uma travadinha aqui. Você tá me ouvindo? Ah, tá. Estou. Voltou? Voltou. Uma pessoa, na verdade, me procurou dizendo, Lorena, eu fiz o processo, era mais ou menos 10 encontros, não me lembro bem. E no final, a psicóloga me deu uma devolutiva e parecia que aquilo que ela falou para mim não fazia sentido. Eu não me vi naquele curso. Né? Então, ou seja, guardou a devolutiva toda para o último encontro em algo que não fazia sentido para a vida daquela pessoa. Né? Então, não houve devolutivas pontuais. Porque essas devolutivas pontuais, Vinícius, elas vão fortalecendo, né, a capacidade da pessoa de fazer a escolha final. Vai fortalecendo o quanto tem acreditado no processo, quando tem acreditado em si. Faz toda a diferença. Exatamente.
ela vai dando capacidade, né, a autoeficácia, vai forçando a pessoa a desenvolver maturidade durante o processo e não só virar aquela chavinha que se espera muito no final do processo, que é uma ideia antiga de orientação profissional, a ideia do teste vocacional, que você dá o resultado só no final. Então, hoje em dia, a gente tem que trabalhar com essa ideia de dar várias devolutivas ao longo do processo. Daqui a pouco a gente vai responder as questões, tá bom? Tem uma pessoa aqui fazendo uma perguntinha, aí a gente já responde. Mas eu acho que se você quiser responder, Lorena, pode responder. É uma questão sobre devolutiva. Bom, sobre a questão da devolutiva ainda. Existem modelos e modelos de devolutivas, né? Existem diversos modelos. O primeiro modelo é você entregar aquele laudo final, aquele relatório final descrevendo todas as atividades. Você lê esse resultado ali junto com o seu orientando, para a família, se for adolescente. E aí você fala, olha, é mais correto, digamos assim, é mais coerente com você seguir por esse caminho. Existe também aquele que você faz o seu orientando rever todo o processo e ele construir uma carta, por exemplo, do futuro, que ele quer ser no futuro, e ele mesmo constrói a sua própria devolutiva. E aí existe esse terceiro modelo que a gente vai construindo várias devolutivas ao longo do processo, que é esse que a Lorena usa e que eu também tenho usado ao longo dos meus processos. Mas cada pessoa se sente confortável com um tipo de devolutiva. A minha opinião é que várias devolutivas é melhor ao longo do processo, tá bom? Concordamos? As pessoas devem estar perguntando quais devolutivas são essas, né? Mas devolutiva do quê? Para fazer tanto? Eu faço da seguinte forma. Eu faço uma devolutiva após ter aplicado algum instrumento de interesses profissionais, finalizando, então, a etapa de autoconhecimento. Geralmente são 2 ou 3 encontros. Finalizando essa etapa, eu faço uma devolutiva com a pessoa. E não é uma devolutiva enrijecida. Eu levo a pessoa a pensar sobre por que ela respondeu aquilo, que sentido tem aquilo com a vida dela, com as profissões que ela busca, com as escolhas que ela já fez até hoje. Então, a gente vai costurando isso juntos. E eu não entrego por escrito, assim. Eu primeiro vou debatendo com ela, conversando com ela, aí a gente chega a um consenso, ela consegue entender o sentido daquilo na vida dela, e aí depois eu envio para ela aquilo tudo por escrito, todas as conclusões que ela chegou. Uhum. Depois tem a técnica, né, que a gente falou da minha história de carreira, do Life Designer, e se você aplicar essa técnica, você já vai ter uma grande devolutiva no final, que é uma das devolutivas mais incríveis que eu já vi na vida, de verdade. Mais completas, né? Então, tem uma devolutiva super completa, que você já fornece ao orientando. Depois, chegando ao final do processo, eu também faço a carta futuro, em alguns casos em que eu vejo que cabe. E aí, a carta futuro, como o Vinícius disse, já é uma devolutiva do orientando para ele mesmo. E geralmente, Vinícius, quando há necessidade, eu escrevo uma carta para o orientando, dizendo como que ele chegou, quais foram as principais evoluções dele, as principais descobertas. Então, eu faço um fechamento de tudo e envio em formato de carta. Interessante. Porque não fica um modelo formal. Um erro que eu vejo os alunos cometerem é construir a devolutiva como se fosse um relatório de estágio. Como se fosse um laudo. Um laudo. Um o orientando chegou, disse isso, depois disse aquilo, aí usa termos super técnicos, usa termos de interesse profissional, interesse de vida, projeto futuro. A pessoa não entende nada, então quanto mais informal for, quanto mais esse linguajar for acessível, mais vai fazer sentido na vida da pessoa. Então, por isso, pode trabalhar com esse modelo de carta. Exatamente, eu concordo plenamente. Uma das coisas que me perguntaram aqui, que perguntaram pra gente, é como é que a gente pode fazer para dar essa devolutiva no meio do processo. Por exemplo, às vezes a pessoa chega pra gente e ela não tem informação nenhuma sobre a profissão que ela quer. Por exemplo, ela chega em dúvida sobre medicina e psicologia. Vamos usar um clássico, né? Ela quer medicina e psicologia, só que ela não se informou sobre essas áreas de atuação. Como é que a gente dá uma devolutiva sobre essa parte?
Primeiro, a gente bota essa pessoa para trabalhar, né? A gente bota ela para pesquisar sobre essas informações, a gente busca informações junto com essa pessoa e a gente mostra para ela qual foi a mudança que ela teve. A gente mostra de fato, olha, você viu como é que você estava no início de tal sessão e antes de buscar as informações? E agora, depois de buscar as informações, depois da gente levantar tais informações, como é que você se sente? Como é que você está agora? Você viu a mudança que aconteceu? Essa é a primeira devolutiva e mais simples, né? Que você dá um feedback para a pessoa. E aí você vai construindo essas várias respostas ao longo de todo o seu processo com a pessoa. No autoconhecimento, a mesma coisa. Nos interesses, a mesma coisa. Você não precisa ficar guardando, aplicando técnicas, aplicando testes, aplicando instrumentos e guardando essas respostas todas para o final. A pessoa, às vezes, tem uma transformação só dela buscar informações sobre quantas áreas de atuação, né, existem ali naquela profissão. Essa informação ela é extremamente necessária para transmitir segurança para a pessoa fazer a escolha profissional dela. Às vezes a gente guarda para falar, olha, sua transformação aconteceu ao longo do processo, para a última sessão. Mas o ideal é que você fale isso para a pessoa formalmente todos os dias, todas as sessões, o tempo todo que você estiver com ela. Vinícius, Oi. Enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando aqui. Imagina o quanto não seria para você angustiante ir ao médico, você estava sentindo uma dor, foi ao médico. Ele pediu exames. Aí você chegou e mostrou os exames. Aí esse médico disse, vai ser necessário mais exames. E não fala do resultado daquele, e pede mais exames. Uhum. Aí assim, você leva esses exames para ele, ele olha e diz, ainda vamos precisar de mais exames. Como que vai ficar na sua cabeça? Sim. Você começa a pensar um monte de coisas, você se sente sem respostas. Nossa, Deus está muito doente, meu problema deve ser sério demais, não tem solução para mim. E é isso que vai acontecendo na mente dos orientandos também. Uhum. Eles vão se sentir sem norte. Sim. E a função da orientação profissional é trazer norte. Exato. E você contribui para ele continuar sem norte. Uhum. Então, imagina aí a sua angústia em ter que esperar 1 mês, 2 meses para receber o resultado de um exame seu. É o que seu orientando sente quando você guarda as respostas dos testes, das informações que você já coletou para você. Uhum. Porque as informações são do orientando, é da vida dele, dizem respeito a ele. Então ele precisa saber, e a gente precisa saber passar e transmitir essa informação. Sim, exatamente. E tem uma prática que eu tenho feito nos últimos atendimentos, nos últimos mesmo, assim, nos últimos 4 ou 5. Eu sempre começo a sessão atual resumindo a sessão anterior. Isso aí é uma coisa muito simples, parece muito bobinha e que parece recorrente, mas que a maior parte das pessoas não fazem. Por quê? Porque a gente tem lá uma estruturinha de técnicas que a gente gosta mais de fazer. Igual o MHC, né? Até perguntaram se é só para psicólogos. Não, é para qualquer orientador. Todos os orientadores podem fazer. A gente tem as técnicas ali que a gente gosta, os testes que a gente faz no começo, os testes que a gente faz no final, ou as técnicas, ou sei lá, o que a gente gosta de fazer. A gente já começa a sessão fazendo aquela atividade e esquece da sessão anterior. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de retomar, né? Estou gostando de fazer o que a pessoa falou na sessão anterior. Como é que a gente finalizou a sessão anterior? Como é que ela começou a sessão anterior? Para que ela perceba como é que foi essa evolução da semana anterior para a semana atual. Então, aí eu retomo. Na 4ª sessão, eu retomo a 1ª, 2ª, 3ª sessões para a gente conversar da 4ª em diante. Então, eu tenho feito sempre esse levantamento desse histórico das sessões anteriores para dar o próximo passo, porque aí a pessoa ela vai vendo que é uma construção, uma elaboração da sua própria carreira. Por isso que eu sempre falo, autoconhecimento e levantamento de interesses, busca de informações profissionais, tomada de decisão, com temas transversais como planejamento de carreira e projeto de vida. A gente vai levando isso o tempo todo ao longo do processo de orientação profissional. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa para falar desse com relação ao plano de carreira, eu sempre uso muito aquele livro que você me indicou, das técnicas em orientação de carreira, e lá tem o mapa de oportunidades, que é extremamente rico, principalmente para quem está finalizando uma faculdade e não sabe
qual área seguir. Na semana passada mesmo, eu estava atendendo uma pessoa que fez um mapa de oportunidades e após ter feito o mapa de oportunidades, ela disse, Lorena, surgiu um monte de oportunidades. O que é isso, né? O que vai acontecendo que as oportunidades vão vindo? Eu falei, mas a oportunidade não veio, não é só porque você preencheu, é porque você começou a correr atrás dela. Ela começou a fazer contato com profissionais, e aí fazendo contato com profissionais, Vinícius já conseguiu uma clínica para começar a trabalhar. Então ela vai abrir a clínica do zero. E agora ela já sabe o que ela precisa fazer para construir a carreira dela. Mas tudo isso se deu porque ela começou a ir atrás, a se movimentar. É o poder da ação, né? Sim. Então, nesse livro traz a mapa de oportunidades, que é muito interessante. Gerenciamento de carreira, que é para a pessoa conseguir organizar, assim, em metas as suas ideias. Eu até faço uma comparação, assim, com meus clientes. Porque quando a gente começa a pensar em metas, principalmente quem está se formando, fica todos norteados, assim, né? Super preocupado. Nossa, tanta coisa tem que fazer. Nossa, é coisa demais. Meu Deus do céu, não vou dar conta. E aí, eu brinco que a gente tira tudo dessa gaveta. O que acontece com a gaveta da nossa casa quando a gente resolve dar a faxina e tira tudo? Parece que tá tudo mais bagunçado, não é? Parece que piorou. Aí a gente tira tudo do lugar, a gente revira tudo. A gente descarta aquilo que a gente vê que não faz sentido. Da mesma forma, no processo de planejamento de carreira, a gente descarta aquilo que não faz sentido. A gente começa a elaborar nossas metas e aí vai organizar essas metas. O que eu preciso fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer no ano que vem, o que eu vou fazer no próximo, daqui a 2 anos, para fazer isso dar certo. Então, a gente vai construindo aos poucos esse plano de carreira e organizando essa gaveta aí. Sim. Que é a gaveta de sonhos, de projetos, de idealizações do nosso orientando. Exatamente. Perfeito. Muito bem. E assim, esse livro de técnicas, ele tem lá algumas técnicas muito interessantes. Por exemplo, o currículo futuro. Não sei se você já usou. Mas a pessoa, ela projeta o currículo que ela quer ter no futuro. Principalmente a pessoa que quer trabalhar no mundo corporativo e tudo mais, em empresas e tal. Então ela coloca lá o currículo que ela quer ter no futuro daqui a 10 anos. Aí a gente constrói o passo a passo para ela alcançar esse currículo. Enfim, é um livro muito interessante. Depois eu mando uma foto dele também lá no grupo da Semana da Orientação Profissional para vocês verem. Bom, a gente falou da parte legal, né, da parte interessante da orientação, do processo que você faz e tal, que tem mercado, que você tem muitas coisas para fazer. E quais são as dificuldades desse mundo da orientação profissional que você tem percebido na sua prática? Ô Vinícius, para falar a verdade, as dificuldades são poucas, assim, pelo menos o que eu percebi até hoje, não vejo muitas dificuldades. Na verdade, a única que eu consigo pontuar nesse momento é caso esse orientando ele não se envolva no processo. Sim. Porque se ele não se envolver, ele não vai ter resultado. Mas isso é o que acontece também dentro da clínica, em qualquer ambiente. Que envolve mudança, transformação. Se a pessoa não se envolver, se ela não se dedicar naquele processo, ela não vai evoluir. Exatamente. Eu sou bem atenta, assim. Se eu vejo que a pessoa não está evoluindo, eu já chamo assim, para conversa, o que está acontecendo, né? Tentando compreender aquele cenário, mas de fato, hoje é a dificuldade que existe. Porém, eu só tive uma pessoa até hoje que não se comprometeu com o processo. Todos os demais se envolveram e se envolveram muito e conseguiram alcançar resultados. Sim. Então, a dificuldade que eu vejo realmente é essa, da pessoa não se envolver. E a segunda seria você não conseguir fazer uma boa avaliação inicial e acabar atendendo uma demanda clínica que não é de orientação profissional. Sim, exatamente. Eu acho que uma coisa que pode ajudar nesse não engajamento do orientando, né, para ele se engajar com o processo, é essa questão das devolutivas que a gente veio falando. Quanto mais você devolve o resultado do processo para ele, mais ele vai gostar desse processo, mais ele vai se interessar. Exatamente. Muito bem. E como é que você tem feito para conseguir esses orientandos? É pelas redes sociais? É divulgando para amigos? Como é que você tem feito? Desde o meu primeiro cliente, todos são por meio do Instagram. Mas também, né, que uma pessoa faz, indica.
Geralmente isso acontece muito, Vinícius. A pessoa consegue se enxergar, se encontrar profissionalmente, aquilo gera, aquilo estremece ela por dentro, e ela fala assim, Lorena, tô indicando para todo mundo. Todo mundo que vem me falar disso já fala, vai fazer. Não fica com isso, sofrendo com isso, não. Vai atrás, sem solução. Então, eu recebo muita indicação. Geralmente, todo mundo faz o processo, indica, e eu recebo mais pessoas. E o E além disso, interessante que você falou, tem solução, né? As pessoas não sabem que orientação de carreira existe muitas vezes, né? não, verdade. O que você ia falar? Desculpa, eu te cortei. Não, é isso mesmo. E aí, para elas saberem que existe, a gente vem para o Instagram, que divulga nosso trabalho. Nós mostramos que existe solução para essa dor. Talvez a pessoa nem sabe que ela tem essa dor. Talvez ela nem percebeu ainda que a incomoda, que ela gostaria de evoluir na sua profissão, ela gostaria de entender assim, o que realmente faz mais sentido para ela, ela ainda nem sabe. E assim, o meu público no Instagram são pessoas são pessoas a partir de 24 anos. Então, tanto que por isso, as pessoas que eu atendo mais não são adolescentes. O meu público principal é de orientação de carreira. São pessoas, eu atendo pessoas, hoje todos os meus clientes têm entre 24 e 35 anos. Então, ou são pessoas que... Não, perdão, eu tenho alguns adolescentes, mas é bem menos. Bem menos. São pessoas que estão saindo da faculdade, que já se formaram, ou então que desejam empreender, mas não sabem como, desejam mudar de carreira, mas não sabem como. Então, eu construo conteúdo para essas pessoas. A fim de que elas cheguem, né, no Instagram, me conheçam, saibam do meu trabalho, entendam o que eu faço. E aí, aos poucos, essas pessoas vão entender o nosso trabalho. A gente não pode culpar a pessoa, falar que a pessoa não valoriza, que as pessoas não dão devido valor para o nosso trabalho. Porque isso cabe a nós fazermos uma divulgação, cabe a nós executar um trabalho com muita qualidade para que as pessoas continuem indicando e a gente continue indicando e sendo sempre o nosso orientando. Exatamente. A gente tem que chegar até as pessoas, né? Elas são obrigadas a saberem que a gente existe. Então, é muito importante que a gente chegue até essas pessoas. E a rede social é um ótimo meio da gente fazer isso. Não só a rede social, mas a rede social é um dos principais hoje em dia. Muito bem. Você tem alguma questão para mim? Alguma coisa que você gostaria de me perguntar? Ou tá tudo bem? Não, na verdade, não. Eu acho que todas as dúvidas que eu tinha, Vinícius, você me socorreu lá no início, né? Foi quem me possibilitou começar esse trabalho. Inclusive, eu vejo que hoje, de certa forma, eu consigo fazer aquilo que você fez por mim. Hoje as pessoas não sabem começar a trabalhar com o que elas gostam, no meio das técnicas. Travou? Voltou? Voltei. Voltou. Onde que eu estava quando travou? Você falou que as pessoas te procuram, né? Que eu fiz alguma coisa por você, agora você faz pelas pessoas. E aí eu posso ajudar as pessoas também a começar a fazer o que elas gostam. A atuar de fato com o que faz sentido na vida delas. Isso é muito gratificante. Então eu te agradeço muito por isso. No início eu tinha muitas dúvidas. É normal a gente no início ter muitas dúvidas. É normal no início a gente não saber por onde começar. Mas a gente só descobre como começar quando a gente começa. Sim. Não existe outra fórmula. A gente só tem clareza a partir do momento que a gente começa a caminhar. À medida que a gente caminha, vai se tornando mais claro, vai se fazendo mais sentido. Então, a gente tem que começar. A partir do momento que você começar, você vai perceber que os clientes vão começar a surgir, que as pessoas vão começar a falar de você, te indicar, mas tem que começar. E tem que divulgar, falar do seu trabalho. Se eu estou na fila do banco, Vinícius, eu estou falando de orientação profissional de carreira. Se eu estou na manicure, eu estou falando de orientação profissional de carreira. É assim mesmo. E a gente tem que falar do nosso trabalho. A gente é psicólogo e não tem tanto esse costume, né, de trabalhar suas habilidades de venda. E a gente precisa vender, não tem outra escolha. Você precisa se vender o tempo todo em qualquer local.
Concordo plenamente. Inclusive, a gente está aqui fazendo isso, né? Vendendo a nossa imagem para as pessoas. Mesmo que a gente não esteja cobrando por isso, mas a gente está aqui mostrando para as pessoas os nossos serviços, para elas poderem um dia poder nos procurar para algum tipo de orientação, enfim. Bom, fala aí das suas redes sociais para as pessoas te seguirem, quem se interessar. Você só tá no Instagram por enquanto? Tem YouTube? Como é que tá? Não, meu foco por enquanto é o Instagram, Lorena Queiroz RH. No meu Instagram você vai encontrar conteúdos de orientação profissional de carreira e também conteúdos relacionados à evolução profissional. Porque, como eu disse, eu também trabalho com consultoria, então eu trabalho com líderes, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo habilidades profissionais. Então, por meio do meu Instagram, você consegue encontrar conteúdos de escolha profissional, de tomada de decisão, mas também conteúdos relacionados à evolução profissional que as pessoas tanto buscam. Exatamente. Muito bem, muito bem. Bom, eu quero agradecer imensamente a sua presença e dizer que, como eu já te disse várias vezes, uma das pessoas que me ajudou muito a ter vontade de começar a falar nas redes sociais sobre orientação profissional foi você. Inclusive, massivamente eu comecei a falar bastante de orientação no Instagram, foi em 2020 e foi na mesma época que a gente teve aquela nossa mentoria. Eu percebi que existem pessoas querendo trabalhar com orientação profissional e por isso que eu comecei a falar mais sobre orientação profissional. E dizer que você pode contar comigo para quando você precisar e agradecer demais pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que você tem feito diferença na vida de muita gente com a orientação profissional, tá bom? Nossa, Vinícius, eu que tenho que agradecer, porque além de tudo eu ainda lembrei que você que me estimulou a começar o Instagram, porque antes não tinha. Então, existem pessoas que entram na nossa vida, né, e não entram por acaso. Tenho certeza que você foi uma dessas e contribuiu muito para o meu desenvolvimento. E olha só, gente, o quanto o Instagram é importante. Quando eu decidi que queria começar a trabalhar com orientação profissional, eu fui no Google e não encontrei ninguém, fui no YouTube e não encontrei ninguém que eu me identificasse, aí eu vi no Instagram e encontrei o Vinícius. De, sei lá, orientação profissional. Tem que existir alguém que ensina isso, não é possível. Então, é só para reforçar a importância de a gente estar ativo. Sim, conectado. Exatamente. Muito bem, muito obrigado. Valeu de coração. E até mais, gente. Obrigada. Muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau.